Eu vim aqui para trazer uma boa notícia. Essa boa notícia chama-se enteogenia terapêutica. Terapêutico é autoexplicativo. E enteogenia, ela vem da palavra enteógenos. Enteogenos, geração de Deus dentro. Olha que incrível isso. Esse termo foi cunhado em 1978 por um grupo de cientistas, no qual se notabilizou Gordon Wasson, que era um micologista, que não estudava macacos, estudava fungos, e ele conheceu Maria Sabina, uma curandeira do México, e se encantou. E, dentro desse movimento que ele já construir esse termo para substituir termos que, tecnicamente, já estavam trabalhando, por exemplo, alucinógenos. Por quê? Alucinógeno, gerador da alucinação. E hoje a ciência sabe que as visões provocadas pelos enteógenos não são alucinações, são conteúdos simbólicos, são conteúdos mentais e espirituais que, quando integrado na experiência, pode ter um valor terapêutico sem igual. Muito bom. Se eu dei a boa notícia, eu preciso dar também a má notícia. Nós temos mais de 300 milhões de pessoas deprimidas no mundo. Isso, aquelas diagnosticadas, fora a cifra negra. Vamos trazer mais para cá. O Brasil é o campeão de ansiedade no mundo. Primeiro lugar. E o quinto lugar em depressão. Hoje, no dia de hoje, 38 pessoas vão se suicidar. A essa hora, provavelmente já foi um tanto. Isso é bola de cristal? Não. É dados do SIM, Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. 38 pessoas. E o que nós temos para tratar essa verdadeira pandemia de falta de saúde mental no mundo? Os remédios psiquiátricos. Eu não vou perguntar aqui quantos aqui estão usando remédio psiquiátrico, até porque eu sei. 1 em cada 6 brasileiros está usando um remédio psiquiátrico. Um controlador, um estabilizador de humor, um antidepressivo, um remédio para dormir, um remédio para focar. E aí? É essa a resposta que nós temos? É essa. Mas vem aqui uma nova onda em que está borbulhando no mundo científico, que são os enteógenos. Quem são eles? Rapidamente, o LSD, o DMT, que contido na ayahuasca, da qual eu, particularmente, tenho uma história muito pessoal, participei da legalização dela no país, a psilocibina, a mescalina, que é o peiote dos povos americanos, os indígenas americanos e mexicanos, a ibogaína, uma raiz africana muito utilizada hoje para tratamento de dependência química. Mas eu preciso aqui contextualizar um pouco e explicar um pouco da minha filia por essas substâncias, que isso começou, acho que desde que eu nasci. A minha mãe conta uma história, a dona Ofélia. Quando ela me contou essa história, eu não lembro dessa história, é ela que me contou. Ela me contou assim, com aquela expectativa de dizer assim, olha como você já era esquisito desde criancinha. Ela dizia que quando eu tinha 3 para 4 anos, no fundo da minha casa tinha um pé de ameixa, e eu tinha o hábito de, eu não lembro disso, de segurar o pé de ameixa e ficar rodando em volta dele e soprando, até ficar muito tonto. Aí eu deitava e ficava olhando o céu pelas folhas. E ela achou aquilo muito esquisito, e um dia foi lá, falou assim, filho, o que é isso? Segundo ela, eu disse para ela, mãe, não tem como explicar, vem e faz. Era a minha primeira tentativa original, de voltar ao meu estado original de consciência. Porque, no meu ponto de vista, o estado alterado de consciência é este, vigil, aqui que nós estamos, tridimensional, acreditando que tudo isso é puramente sólido. E a ciência sabe que a matéria é feita de espaços vazios também. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque
eu me interessei disso quando conheci a ayahuasca. E, como eu disse, eu fiz parte do grupo que ajudou a legalizar ela nesse país. E, hoje, a minha vida se dedica a estudar essas substâncias. Mas como que elas agem no cérebro? Elas agem, assim, primeiro, pela sua semelhança molecular. Quando a gente for estudando essas substâncias, nós percebemos que ela tem uma molécula muito parecida com a molécula da serotonina, que está envolvida nos processos de cura dessas doenças que eu coloquei, depressão, ansiedade e várias outras afecções psiquiátricas. Então, foi muito natural procurar utilizar essas substâncias, né, que tinham o mesmo jeito molecular, e conseguir-se perceber os efeitos. Porque os medicamentos, eles nem sempre trazem efeitos, e, quando trazem também consigo os efeitos colaterais. E essas substâncias têm um futuro muito promissor. Elas não são normatizadas, e estamos, nesse momento, de estudá-las para poder entender como é que elas funcionam. E já é sabido que, além da sua semelhança molecular, ela age de duas maneiras no cérebro. Ela age pela neurogênese, o nome já está dizendo. Gênese, de novo gênese aí, criação de novos neurônios, refazendo os nossos neurônios. E pela neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? São os velhos neurônios se combinando, se reconectando de uma maneira inusitada. No momento da heterogenia, acontecem ligações do cérebro com a neuroplasticidade que normalmente não acontece, criando, então, na prática, um novo olhar, uma nova maneira de compreender a mesma realidade. Olha que interessante. Através do hardware, do disco duro, dos neurônios, pode-se mudar o aplicativo, o software, o sistema de crença, os enteógenos. E acontece uma coisa fantástica no cérebro. Existe uma estrutura neurológica chamada rede neural padrão. A rede neural padrão, ela é o responsável pela nossa identidade, pela nossa noção de passado, pela nossa noção de futuro e pela nossa noção de presente, como nós nos relacionamos socialmente. Então, eu poderia dizer, de maneira resumida, mas bem fiel, de que a rede neural padrão é a casa do ego. É a casa do ego. Pois bem, no momento da psicodelia, buga a rede neural padrão. Essa pirotecnia da neuroplasticidade, ela derruba a rede neural padrão. E o cérebro, sob a psicodelia, se assemelha, nesse momento, ao cérebro de meditadores experientes, que conseguem, através da meditação, derrubar o seu ego. E aí ter grandes insights e grandes compreensões sobre, por exemplo, revisitar traumas antigos e olhar aquilo de uma maneira absolutamente recontextualizada e se livrar daquilo, às vezes, numa única só experiência. Isso é possível. Cai a rede neural padrão, chuva de neuroplasticidade, numa sopa de serotonina, oferecendo um olhar amoroso para um problema que estava limitando a sua vida. E uma das coisas que acontece, que é aí que eu quero chegar, que justifica essa substituição para enteógeno, é, no momento que cai a rede neural padrão, existe uma possibilidade muito real, sem nenhum estímulo de fora, de dentro para fora, nós nos encontrarmos, a pessoa que está passando por essa experiência, com o sagrado, com o divino, customizado conforme o seu sistema de crença. Porque não estamos falando de religião, estamos falando de um despertar provocado por uma substância que vem de dentro para fora. E aí, neste momento, acontece a epifania. É isso, estar no colo de Deus. Imagine você se uma das 38 pessoas que vão se suicidar
pensaram nisso, já passaram da fase de planejar, de querer, já planejaram e, de repente, passam por uma experiência dessa de se sentir no colo de Deus. Não cabe no mesmo cérebro se sentir Deus e se querer morrer. E aí, a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: será que o tratamento dessa verdadeira pandemia de falta de saúde mental está só nos medicamentos, na combinação química de alguns fármacos dentro do nosso cérebro? Ou se nós precisamos retornar e perceber, como já percebeu Bleuler, que cara que criou o termo esquizofrenia, que significa quebra da alma. Será que nós só temos que cuidar da química cerebral ou temos que olhar para a alquimia da alma? No momento de um êxtase espiritual, já mostrou num trabalho o Imperial College de London que quanto maior é a experiência espiritual, maior é o nível de transformação que se consegue depois. E isto, então, está aproximando, no mesmo discurso, ciência e espiritualidade. A ciência e a espiritualidade começam, nessa era atual, se aproximar de novo num casamento. E o cupido desse namoro são os enteógenos. Então, eu quero dizer o seguinte: a ciência está olhando e cada vez mais precisamos olhar que cuidar da saúde mental não é só cuidar do cérebro, é cuidar também da alma, do espírito, da essência, chame como quiser. E talvez, e eu afirmo, que se essa epidemia de falta de saúde surgiu, no meu ponto de vista, modesto ponto de vista, na distância do homem da sua essência. Então, agora, recuperar a nossa saúde talvez esteja também em reencontrar com o grande núcleo aglutinador de todos os eus, o núcleo de eus, se reencontrar com Deus. É isto.